do pensamento sobre o Brasil até hoje. Então é isso que era interessante. O fato do Gilberto Freire pensar que o Vila Lobos estava lá e identificar o Rio de Janeiro como a cidade de Vila Lobos era muito interessante. Então Vila Lobos era uma pessoa, um mediador, um articulador. Ele estava sempre juntando muitas pessoas. Talvez o ato falho do Gilberto Freire seja porque o Vila Lobos era onipresente em todos os lugares na cultura carioca da época. A trajetória de Vila Lobos no mundo erudito é mais um traço em comum com os batutas. Na busca de sua afirmação como artista, alguns encontros o ajudaram a superar o preconceito e as limitações culturais e materiais de sua época. Ele foi muito incompreendido pela crítica de música de concerto, né? Os críticos daí, ele foi massacrado pela crítica, né? Que não entendiam, era uma coisa tão nova, tão realmente revolucionária para a época, né? Você tinha os salões, né? Os salões, por exemplo, da Laurinda Santos Lobo, onde as pessoas se reuniam para fazer música, para conversar, para ler poesia, não é? Nesses salões ele tinha entrada, não é? Mas em termos de música de concerto, vida de concerto, era sempre a paulada da crítica, né? Estava muito adiante do seu tempo, tanto que muitas vezes ele não era aceitado, porque diziam que ele escrevia coisas complicadas. As pessoas não tinham ainda naquela época entendimento para conviver com aquela sonoridade. Ele não foi um compositor acadêmico, né? Ele não se ateve às formas tradicionais de todas as formas tradicionais da música de concerto da sua época, né? Que mais diziam que ele era um aproveitador do folclore. Mas ele não era um aproveitador do folclore, ele usava o folclore, entrava nesse mundo do folclore e a partir dali fazia uma coisa dele. A estatura dele como compositor foi revelada por ele mesmo conscientemente quando ele foi a Paris em 1920. Ele foi buscar orquestras que pudessem tocar a obra dele, porque nós não tínhamos nenhuma orquestra. Aquela obra estava lá na frente. Não dava para nenhuma orquestra brasileira encarar uma obra daquela, porque ele preparou essa viagem, ele teve o apoio financeiro da família Guille. Aquele grande pianista polonês, Rubinstein, que vinha aqui quase todos os anos, era amigo dos Guille, e ele disse aos Guille, vocês precisam patrocinar a ida deles lá e tudo. E os Guille acabaram fazendo isso. Que não só pagou uma parte da viagem, mas pagou também uma boa parte das edições dele da editora Max Echig na França, e ele foi com as cartas bem marcadas, claras em cima da mesa. Eu vou para mostrar minha música, se não gostar eu volto, era o que ele dizia. Mas ele foi muito ajudado lá em Paris pelo Rubinstein, que era muito influente, e por uma cantora brasileira famosa naquela época, Vera Janacopoulos. Ela tinha uma importância musical enorme, não só de informação com o próprio Vila Lobos, que ela trazia, pois ela tinha sido amiga íntima de grandes compositores como Ravel, Prokofiev, Stravinsky. Ela tinha um grande prestígio na Europa naquele tempo. O Stravinsky dedicou obras a ela e tudo, e ela cantava as canções do Vila Lobos nos recitais dela. Isso divulgou muito. O dinheiro que os Guille deram, eles montaram 2 ou 3 concertos na principal sala de concertos de Paris para mostrar ao público. E ele realmente fez relações com o que havia de melhor. Era o Stravinsky, a casa dele, Prokofiev e tudo, era a nata lá de Paris que se rendeu a ele. São grandes personalidades musicais, e os compositores por quem ele frequentou na França, eles vão multiplicando a imagem do Vila Lobos, eles vão informando, tem um cara aí fora de série. E foi lá que ele realmente se firmou e ficou conhecido e admirado. E quando ele voltou, Manuel Bandeira disse dele, quem volta de Paris vem cheio de Paris, Vila Lobos vem cheio de Vila Lobos. Nos anos 30 e 40, Vila Lobos lidera a execução do único projeto de educação musical que o Brasil conheceu e organiza grandes concentrações cívicas que chegam a reunir 40 mil vozes. Para ele foi muito importante a primeira viagem à Europa, a segunda viagem à Europa, e depois a vida dele em Nova York, né? Que foram os lugares que deram a ele o reconhecimento
de que ele precisava. E mesmo assim ele continuou sendo combatido aqui dentro. Acho que era o Tom Jobim que dizia que o brasileiro não gosta de sucesso, né? Em 1987, nas comemorações do centenário de Villa-Lobos, o Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, relançou os 17 fonogramas da coleção Native Brazilian Music. A história dessas gravações faz parte da crônica musical brasileira. Porém, detalhes recentemente revelados deste enredo demonstram que esta é outra crônica de uma obra inacabada. Em fevereiro de 2000, a pesquisadora norte-americana Daniela Thompson publica na internet um relato extraordinário, contando toda a história dessas gravações e de sua busca pelos fonogramas originais do Native Brazilian Music. Em novembro de 2003, ela descobre que a Columbia Records, atualmente uma subsidiária da Sony, não só retém as gravações originais da coleção em seu cofre, mas também guarda 8 lados adicionais que nunca foram lançados. Não me surpreende que essas Villa-Lobos sejam trancadas no cofre, possivelmente já apodrecido, porque é assim que, de uma certa forma, a memória brasileira é tratada, aliás, maltratada. Eu escrevo biografias, né? Tem uma biografia do Ari Barroso que eu falo de coisas que o Ari Barroso fez nos Estados Unidos e que eu não tenho a menor esperança de redescobrir, porque o Itamaraty, né, pode ser bom em algumas coisas, mas para esse tipo de coisa é péssimo, né? Para pesquisar, para recuperar coisas nossas que estão. Isso é historicamente o Itamaraty é péssimo. Essa história do disco, né, que o Stokowski produziu é típica. Isso aí há muitos anos o Itamaraty já devia estar na frente, né? Lá o Itamaraty só estava na frente na época da década de 1940, quando iam fazer filmes sobre o Brasil e eles tinham a impressão que iam mostrar um Brasil pobre, iam mostrar a favela. E aí isso o Itamaraty tinha uma vergonha, né? Isso, mas para pesquisar música, coisas, né, documentos, nunca se interessou por isso. Eu acho a nossa política externa tem essa mancha, né, de ter esquecido muita coisa no exterior. Então, essa descoberta que foi feita agora está vendo uma americana, né, Daniela Thompson, descobriu novas peças do trabalho do Stokowski e pergunta se o Itamaraty sabe disso. Pelo menos sabe. Se é que sabe que o Stokowski gravou esse disco, também o Itamaraty não dá a menor importância para isso. O Brasil trata muito mal a sua memória, porque o Brasil sempre contemplou muito mal as instituições culturais, sempre foi um padrasto mau para as instituições culturais. Acho que o Villa-Lobos, em todos esses episódios, o respeito que ele tinha e a devoção que ele tinha por essas pessoas fez com que uma boa parte da elite brasileira começasse a olhar com mais cuidado. Porque o Villa-Lobos, afinal, se tornou um nome internacional. Quer dizer, nós tínhamos na mesma época a música popular representada uma portuguesa, que era Carmen Miranda, maravilhosa, genial, e a música erudita pelo Villa-Lobos, lá no estrangeiro. Então, não há como ignorar certos movimentos. Você não controla os ventos, né? O Villa-Lobos era um vulcão. E ele fazia parte de um outro vulcão que era a nossa cultura. Era vulcânica. Era muito forte. Nem o governo do Brasil, nem qualquer outra entidade brasileira fez algum esforço para recuperar as gravações originais. Ironicamente, em 2006, a Biblioteca do Congresso Americano incluiu esta coleção entre as gravações mais importantes de seu Registro Nacional de Gravações, por sua relevância cultural, histórica e estética.
Primeiro que Garo canta, Pinto nunca cantou. Exu, ei, dá licença, Exu, de louvar pra você. Vida no topo do galho só. Vida no topo do galho só. Vida no topo, vida no galho. Segura a mucamba, senão eu caio. Vida no topo do galho só. Vida no topo do galho só. Marimbondo pequenino, boto fogo na paia. Vida no topo do galho só. Vida no topo do galho só. Cachimbo de pai de tocalunga, tá lá no gonga. Vida no topo do galho só. Vida no topo do galho só. Vida no topo, vida no galho. Segura a mucamba, senão eu caio.